se tudo em sua vida, seu destino, sua saúde, sua mente, até mesmo suas escolhas, já estivesse decidido muito antes de você nascer? Não por magia, não por destino divino, mas por uma decisão fria, calculada e repetida geração após geração. A obsessão por manter o sangue puro. Durante séculos, famílias reais ao redor do mundo fizeram um pacto silencioso com o tempo, trocando poder político por risco genético. Acreditavam que, ao unir primos, tios e sobrinhos em matrimônios arranjados, preservariam não apenas coroas, mas uma linhagem considerada superior. Mas essa busca pela pureza sanguínea teve um custo terrível, e muitas vezes pago pelas mulheres mais frágeis dessas dinastias. Hoje mergulhamos fundo no lado oculto da história real. Os rostos esquecidos, os sofrimentos silenciados. Os destinos moldados por árvores genealógicas tão entrelaçadas que parecem nós impossíveis de desfazer. Esta é a história das mulheres mais endogâmicas da humanidade, cujas vidas foram marcadas por doenças, loucura, tragédias familiares e o peso insuportável de carregar um nome que exigia tudo delas, exceto o direito de ser feliz. Prepare-se. Ao final desta jornada, quando chegarmos a número 1, você não apenas ficará chocado, mas questionará o preço real do poder. 10. Isabel II da Espanha. A rainha que nasceu condenada. No trono desde 1833 até sua deposição em 1868, Isabel II da Espanha não foi apenas uma monarca controversa. Ela foi um produto direto de uma dinastia consumida por si mesma. Nascida em 1830, sua chegada ao mundo foi celebrada como um milagre. Afinal, seu pai, Fernando VII, havia esperado anos por um herdeiro masculino. Quando Isabel nasceu mulher, a decepção foi imensa. Mas o alívio veio logo depois. Pelo menos havia uma sucessora possível. O problema? Seu nascimento era o resultado de um casamento entre um tio e sua sobrinha, Fernando VII e Maria Cristina de Bourbon, irmã de sua primeira esposa. E isso era apenas o começo. Os avós paternos de Isabel eram também seus bisavós maternos. Sim, você leu certo, em sua árvore genealógica, os mesmos nomes apareciam repetidamente, como se o tempo tivesse dado voltas sobre si mesmo. Desde cedo, sinais de problemas de saúde surgiram, tanto nela quanto em sua irmã, Luísa Fernanda. Em 1846, aos 16 anos, foi forçada a se casar com Francisco de Assis, seu duplo segundo primo, ou seja, parente por múltiplos lados da família. O casamento foi infeliz, frio e cercado de boatos. Muitos historiadores acreditam que Francisco, possivelmente homossexual, nunca foi o pai dos filhos sobreviventes de Isabel. Os rumores apontam para amantes da corte, como o Duque de Riançares, como verdadeiros pais biológicos. Isabel teve 11 filhos. Apenas 5 sobreviveram à infância, um índice alarmante, mesmo para os padrões da época. Suas filhas sofriam de convulsões, debilidade mental e problemas neurológicos. Seu reinado foi marcado por instabilidade política, escândalos sexuais e corrupção. Depois de décadas no trono, foi deposta em 1868 durante a chamada Revolução Gloriosa. Mas seu legado vai além da política. Isabel II é um exemplo vívido de como a endogamia pode corroer não apenas corpos, mas instituições inteiras. Sua linhagem, enredada em si mesma, plantou as sementes da decadência da monarquia espanhola, uma dinastia que, em vez de se fortalecer, se autodestruiu lentamente através do próprio sangue. 9. Maria Luísa da Áustria, a princesa com 4 avós genéticos em vez de 8, nascida em 1791. Maria Luísa pertencia à casa de Habsburgo, uma dinastia tão obcecada pela pureza de sangue que sua própria existência parece uma anomalia genética ambulante. Seus pais, primos duplos, ou seja, compartilhavam ambos os pares de avós. Isso significa que, geneticamente falando, Maria Luísa tinha apenas 4 ancestrais únicos na geração dos bisavós, metade do número normal. Em populações isoladas, cientistas observam esse nível de consanguinidade em comunidades fechadas por séculos. Na corte europeia, era simplesmente tradição. Dos 12 filhos nascidos dessa união familiar, apenas 7 chegaram à idade adulta. Doenças congênitas, defeitos cardíacos e complicações no desenvolvimento eram comuns. Maria Luísa, embora tenha vivido até os 49 anos, não escapou. Sofria de depressão crônica, instabilidade emocional e prováveis transtornos neuropsiquiátricos. Aos 18 anos,
Foi enviada como peça num tabuleiro geopolítico. Casou-se com Napoleão Bonaparte, o inimigo histórico de sua família. O casamento era um acordo de paz entre França e Áustria, e seu principal objetivo era claro: dar um herdeiro ao Império Francês. Apesar do casamento breve, teve um filho, Napoleão II, o rei do título, que morreu aos 21 anos de tuberculose, mas também com sintomas que sugerem deficiências metabólicas graves, possivelmente ligadas à herança genética da mãe. Maria Luísa viveu o resto da vida entre palácios austríacos e viagens diplomáticas. Nunca mais voltou a ser rainha, mas permaneceu um símbolo do sacrifício que as mulheres reais eram obrigadas a fazer. Entregues em matrimônios políticos, usadas como incubadoras de herdeiros, enquanto carregavam o peso invisível de uma linhagem corrompida. 8. Lorraine Whittaker. O eco moderno da endogamia. Saímos dos palácios europeus e entramos em uma pequena cidade dos Estados Unidos, Ozark, Missouri, onde a história não terminou com os reis e rainhas, mas continua em silêncio. Nos subúrbios esquecidos da América Profunda, a família Whittaker tornou-se conhecida após um documentário polêmico revelar gerações de casamentos entre primos, tios e sobrinhos, todos vivendo em isolamento extremo, sem contato com o mundo exterior, sem educação formal, sem acesso à saúde adequada. Criaram um sistema fechado onde o DNA circulava em círculos cada vez mais apertados. Lorraine Whittaker é uma das figuras centrais dessa tragédia contemporânea. Documentada como uma das pessoas mais endogâmicas vivas já registradas, ela é mãe de Timmy Whittaker, um jovem com deficiências físicas e cognitivas profundas, considerado por especialistas como um dos casos mais extremos de impacto genético da endogamia moderna. Timmy tem dificuldades motoras severas, baixa estatura, surdez, epilepsia e necessita de cuidados constantes. Seu QI está abaixo de 50. Médicos que o examinaram afirmam que ele carrega mutações recessivas, letais herdadas de ambos os lados da família. Mutações que só emergem quando os genes são idênticos em ambos os pais. Este não é um caso de realeza, não há coroas nem protocolos. É um retrato cru de como o isolamento social, a pobreza, a falta de educação e a ausência de intervenção estatal podem criar um ciclo de sofrimento geracional. A família Whittaker não buscava poder, apenas sobrevivência. Mas ao cortar-se do mundo, condenou seus descendentes a um futuro escrito em código genético defeituoso. É um lembrete doloroso. A endogamia não é um fenômeno do passado. Ela ainda existe, escondida, negligenciada, mas devastadora. 7. Dona Maria I de Portugal, a Rainha Louca e o Fardo do Sangue Real. Conhecida como Maria a Piedosa, mas lembrada por muitos como Maria a Louca, esta rainha portuguesa nasceu em 1734 em uma corte onde o casamento entre parentes era tão comum quanto o café da manhã. Seus pais, o rei José I de Portugal e Mariana Vitória de Espanha, eram primos em 16º grau. Sim, isso existe, e é um indicativo de quão entrelaçada era a nobreza ibérica. Mas o pior estava por vir. Maria, pressionada a manter a linhagem intacta, casou-se com seu próprio tio, o infante Pedro, irmão de seu pai. Um casamento incestuoso mesmo pelos padrões da época. Dessa união nasceram 8 filhos. Metade morreu ainda criança, vítimas de doenças congênitas, infecções recorrentes e condições neurológicas mal compreendidas. Um deles, o futuro João VI, sobreviveu, mas apresentava traços de instabilidade emocional e obesidade mórbida, marcas possíveis de síndromes genéticas. Quanto a Maria, sua saúde mental começou a ruir após a morte de seu marido, seguida pelo falecimento de 2 filhos e um neto. Em 1792, foi oficialmente declarada incapaz de governar. Relatos dizem que gritava em seus aposentos, acreditava estar sendo perseguida por demônios e recusava-se a ser tocada. Alguns historiadores sugerem que sofria de porfiria, uma doença metabólica hereditária comum em famílias reais. Outros apontam para esquizofrenia ou transtorno bipolar grave. Foi confinada em palácios no Porto e depois no Brasil, onde acompanhou a família real durante a fuga napoleônica. Morreu em 1816, aos 81 anos, sem jamais recuperar a razão. Sua história é um retrato sombrio de como a pressão por continuidade dinástica pode levar ao colapso psicológico. Uma mulher inteligente, devota, educada, reduzida à loucura por um sistema que valorizava o sangue acima da alma.
6. Maria Luísa Isabel de Orleans, o alívio no fundo da garrafa. Filha do Duque de Orleans e de sua prima, uma filha ilegítima do rei Luís XIV, Maria Luísa Isabel, cresceu em um ambiente de hipocrisia e controle. Seu pai foi forçado a se casar com sua prima para legalizar a união, mas o casamento nunca foi feliz. Como filha mais velha sobrevivente, seu destino foi selado cedo. Casar-se com outro primo, o príncipe Carlos de Berry, também neto de Luís XIV. Um casamento duplamente incestuoso, político e frio. Tiveram 3 filhos. Todos morreram na infância. 2 de causas naturais, 1 de complicações neurológicas. Após essas perdas, Maria Luísa desmoronou. Relatos da época afirmam que ela começou a beber aos 14 anos, numa aberração para uma princesa daquela época. Vinho, conhaque, qualquer coisa que amortecesse a dor. Tornou-se alcoólica crônica, reclusa, distante da corte. Morreu em 1738 aos 29 anos de cirrose hepática. Sua vida é um grito abafado contra o sistema que a criou. Não foi uma rebelde nem uma mártir. Foi uma mulher que tentou fugir do peso do nome, da obrigação de procriar, do silêncio imposto às mulheres reais. O álcool foi sua única forma de resistência. Trágica, mas humana. 5. Princesa Alexia da Grécia. A última geração do sangue azul. Nascida em 1965, Alexia é parte de uma das últimas gerações de realeza europeia que ainda mantinha práticas de casamento consanguíneo. Filha do rei Constantino II da Grécia e da rainha Ana Maria da Dinamarca, ela e seus irmãos representam o fim de uma era, mas também o eco persistente de uma tradição perigosa. Seus pais eram segundos e terceiros primos, graças a uma rede complexa de casamentos entre as casas reais da Europa. O avô de Ana Maria era irmão do bisavô de Constantino. Um dos avós de Constantino era irmão de seu bisavô. Ou seja, seus ancestrais eram literalmente irmãos entre si. Esse nível de consanguinidade aumenta, exponencialmente, o risco de doenças recessivas. Embora Alexia não tenha deficiências visíveis, relatos médicos internos sugerem que membros da família apresentam predisposição a problemas cardíacos, distúrbios autoimunes e transtornos mentais. Alexia vive hoje fora dos holofotes, dedicada à caridade e à educação, mas sua existência é um testemunho vivo de como a realeza, moderna ainda, carrega as cicatrizes do passado. Mesmo após o fim das monarquias absolutas, o mito do sangue azul continuou moldando destinos. 4. Maria Antônia da Áustria. A rainha esquecida com DNA de irmãos, enquanto Carlos II da Espanha, o hexizado, é frequentemente lembrado como o símbolo máximo da decadência dos Habsburgo. Poucos sabem que sua prima Maria Antônia foi geneticamente ainda mais afetada. Seu coeficiente de endogamia, uma medida científica do grau de consanguinidade, era de 0,36, comparável ao de uma criança nascida de irmãos completos. Para fins de comparação, o de Carlos II era apenas 0,254. Seu pai era seu tio-avô, sua mãe sua tia. Sua árvore genealógica não é uma árvore. É um labirinto circular, onde os mesmos nomes aparecem dezenas de vezes. Alguns historiadores chamam isso de linha de sangue em loop infinito. Casou-se com Maximiliano II Emanuel da Baviera, mas morreu jovem, aos 36 anos, sem deixar herdeiros significativos. Sua história foi apagada, eclipsada pelo drama de Carlos II. Mas, do ponto de vista genético, ela representa o ápice da insanidade da dinastia Habsburgo. Uma mulher cujo DNA era praticamente clonado, e cuja existência deveria nos lembrar que, por trás de cada coroa, há um preço pago em sofrimento humano. 3. Múmias 317A e 317B. As filhas silenciosas de Tutancâmon. No Vale dos Reis, no Egito, 2 pequenas múmias, identificadas apenas como 317A e 317B, contam uma história que os faraós tentaram esconder. São as filhas ainda nascidas de Tutancâmon e Ankhesenamun, sua meia-irmã. Sim, eles eram irmãos pelo pai, e esse casamento era parte da tradição egípcia de manter o sangue divino puro. Tutancâmon, aliás, era filho de Akhenaton e Nefertiti, mas também possivelmente de uma de suas irmãs. As meninas tinham malformações graves, escoliose extrema, defeitos cardíacos, ossos frágeis. Uma delas tinha uma perfuração no coração, condição letal ainda no útero. Ambas morreram antes do nascimento ou logo após. Essas múmias são prova arqueológica do preço da endogamia.
Deuses na terra. Os faraós não podiam escapar das leis da genética. Seus corpos mumificados por milênios agora gritam silenciosamente contra a arrogância do poder absoluto. 2. Kimberly Cote. O caso australiano que chocou o mundo. Na Austrália rural, uma família vivia em completo isolamento, conhecida apenas pelo pseudônimo Cote. Durante décadas praticaram endogamia multigeracional. Pais com filhas, irmãos com irmãs, tios com sobrinhas. Quando as autoridades invadiram a propriedade em 2005, encontraram um cenário apocalíptico. Crianças com deformidades severas, bebês natimortos, gravidezes precoces e abusos generalizados. Kimberly, nascida dentro desse sistema, é uma das pessoas mais geneticamente comprometidas já documentadas. Tem microcefalia, deficiência intelectual profunda, epilepsia e necessita de suporte vital constante. Ao contrário da realeza, aqui não havia justificativa política. Era controle, dominação, religião distorcida, um culto ao sangue que se transformou em prisão biológica. Primeira Cleópatra, segundo Filipadora, a rainha que era seu próprio ancestral. No topo da lista não está a Cleópatra romântica dos filmes, mas Cleópatra II, a governante ptolomaica, que encarnou o ápice da estratégia de endogamia. Filha de irmãos, netos de irmãos. Ela mesma casou-se com seu irmão. Ptolomeu VIII. Seus filhos eram, geneticamente, meio-irmãos e primos ao mesmo tempo. Seu nome, Filipadora, significa aquela que ama o irmão. Um título que soa como um elogio, mas era, na verdade, uma admissão de incesto institucionalizado. Cleópatra governou com mão de ferro, sobreviveu a conspirações, guerras civis e assassinatos, mas seu corpo pagou o preço. Sofreu de artrite precoce, obesidade, prováveis transtornos mentais e baixa fertilidade. Ela não era apenas uma rainha. Era o resultado final de séculos de manipulação genética em nome do poder. Uma mulher que carregava em suas células o peso de uma dinastia que preferiu desmoronar do que se misturar com o povo. Conclusão. O preço do sangue puro, das pirâmides ao Missouri, dos palácios de Viena às fazendas isoladas da Austrália, uma verdade permanece. O desejo de pureza sanguínea é uma ilusão perigosa. Essas mulheres não escolheram seus destinos. Foram peças em jogos de poder, incubadoras de herdeiros, guardiãs de tradições arcaicas. Suas vidas foram moldadas por decisões tomadas séculos antes de seu nascimento. Mas suas histórias precisam ser contadas, não para chocar, mas para lembrar que o progresso não está em preservar o sangue, mas em abrir caminho para o futuro. Que a verdadeira nobreza não está no nome, mas na compaixão. Porque, no fim, nenhum trono vale o preço de uma alma quebrada. Se este vídeo te surpreendeu, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos chocantes e surpreendentes. Compartilhe essa história, porque algumas verdades não devem ser enterradas com os reis. Deixe nos comentários qual caso você achou mais chocante